Questão 21. Nós temos aqui um cartoon, né, da Mafalda, e uma amiguinha conversa com ela. Minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Os gêneros, tanto da literatura quanto da língua, ao longo dos séculos de sua existência, acumulam as formas de uma visão do mundo e de um pensamento. Se o escritor artesão serve-se do gênero como clichê externo, o grande artista, por sua vez, revela as virtualidades do sentido latente no gênero. Shakespeare explorou e passou à sua obra os imensos tesouros de um sentido potencial que, em sua época, não podia ser descoberto nem compreendido em sua plenitude. Tomando como referência o texto apresentado e considerando o cartoon, avalie as afirmações a seguir. Afirmação 1. Os elementos estéticos que organizam a linguagem no cartoon põem em evidência aspectos que singularizam o texto e conferem-lhe, mesmo que de maneira indireta, o status de gênero literário. Falso, pessoal. Por quê? Porque os elementos estéticos que organizam a linguagem no cartoon não fazem referência aqui, né, ao gênero literário. O gênero literário em Bakhtin são aqueles gêneros que fazem referência aos gêneros secundários, né? Bakhtin traz aqui a diferença entre gêneros primários e gêneros secundários. Os gêneros discursivos secundários, como por exemplo os romances, dramas, pesquisas científicas de toda a espécie, os grandes gêneros publicísticos, surgem nas condições de convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado, como por exemplo o artístico, o científico, o sociopolítico. No processo de sua formação, esses gêneros discursivos secundários incorporam e reelaboram diversos gêneros primários, que se formaram nas condições da comunicação discursiva imediata. Então, o que nós temos aqui, pessoal, é um diálogo entre duas personagens, né, configurando aqui um gênero discursivo primário. Logo, nós não podemos falar aqui, né, em um gênero literário. Não é porque nós podemos encontrar aqui nesse diálogo, né, recursos que são utilizados pelos poetas, por exemplo, e que nós vamos configurar aqui esse gênero como sendo um gênero literário. Não. Trata-se de um gênero primário, né? E não temos aqui o status de um gênero literário. Então essa primeira está falsa. Se a primeira está falsa, podemos descartar as opções A, C e E. O valor literário não emerge de simples peculiaridades formais expressas, como as ilustradas no diálogo entre as personagens do cartoon, pois no gênero literário, os elementos da expressão articulam-se com o plano do conteúdo, recriando novas formas de expressão. Está correto, exatamente isso, né? Então vejam, a gente não pode dizer que se trata de um gênero literário analisando apenas aqui essas peculiaridades formais expressas. Temos que ver esses elementos de expressão articulados com o plano do conteúdo, para que assim possa ser configurado como gênero literário. Então não é, a afirmativa 2 está verdadeira. E a afirmativa 3, o efeito sonoro presente no diálogo das personagens do cartoon é uma peculiaridade do gênero poesia e constitui recurso estético que visa a desautomação da linguagem, conferindo ao plano da expressão certo ritmo intensificador. Correto, né? Então vejam, nós temos aqui um efeito sonoro, né, que é uma peculiaridade do gênero poesia. No entanto, o emprego deste efeito sonoro não configura, né, esse texto como fazendo parte aqui, né, do gênero literário, porque a gente estaria aqui analisando apenas o plano da expressão. Deve-se ver também o plano do conteúdo. O plano do conteúdo a gente pode relacionar aqui ao significado do texto. E o plano da expressão é a manifestação desse conteúdo, como esse conteúdo se manifesta.
Grosso modo, pessoal, o plano do conteúdo trata daquilo que o texto diz, né? Enquanto que o plano da expressão se refere a como ou através de que código, né, é expresso o conteúdo do texto. Então, essa afirmativa 3 está correta. Logo, a opção correta da 21ª questão é a opção D de dado. Questão 22. À luz da nossa língua. O incêndio que atingiu o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo não provocou piores danos, excetuando a perda, sempre irreparável, de uma vida humana, pela simples razão de aquilo que nele se mostrava ser resistente ao fogo. A língua portuguesa é patrimônio imaterial. Não há incêndio capaz de a devorar, a não ser o da ignorância. Compreender como se formou e afirmou a língua que falamos, conhecer as diferentes variantes do português, ajuda-nos a perceber melhor a história do mundo e, acredito, pode tornar-nos um pouco mais abertos ao outro. O pensamento xenófobo e racista, que volta e meia aflora, como uma doença repugnante, em certas franjas das sociedades brasileira e portuguesa, é, em larga medida, uma expressão da ignorância da história da língua que nos deu origem. Acredito que existe hoje um maior conhecimento mútuo das diferentes variantes da língua portuguesa, desde logo porque as novas tecnologias tendem a derrubar fronteiras. Persiste, mesmo assim, muita ignorância. Recordo certa ocasião, há alguns anos, quando, em viagem pelo interior de Pernambuco, parei junto a um pequeno bar para pedir informações. O rapaz que me recebeu não compreendeu meu sotaque. Repeti a mesma questão uma e outra vez, sem qualquer sucesso. Tentei de novo, mas dessa vez com o meu melhor sotaque pernambucano. O rosto do rapaz iluminou-se. Moço, se você fala português, por que estava falando comigo em estrangeiro? Numa outra ocasião, no Rio, um taxista, estranhando o meu sotaque, quis saber de onde eu vinha. Angola? E em que estado fica isso? Quando lhe expliquei que Angola é um país na costa ocidental de África, fez questão de me parabenizar pela qualidade do meu português. Disse-lhe que em Angola também falamos português. Jura? Retorquiu. Pensei que só no Brasil se falasse português. Se nós criamos as línguas também nos criam a nós. Não é a mesma coisa crescer falando português, tupi ou swahili. Um dos meus sobrinhos, Samuel, nasceu e cresceu em Luxemburgo, filho de pais luxemburguês. Aprendeu a falar português com a mãe e luxemburguês e alemão com o pai. Como os pais falavam um com o outro em francês, domina também essa língua desde o berço. Sempre que muda do português para o alemão e deste para o francês ou o luxemburguês, há alguma coisa em Samuel, um sutil aspecto da personalidade que parece se alterar também. É como se coexistissem dentro dele várias pessoas, cada uma se exprimindo num idioma diferente. Em Cabo Verde, o bilinguismo é uma situação vulgar. As pessoas falam naturalmente duas línguas maternas, o português e o crioulo. Fascina-me a forma como os cabo-verdianos cultos trocam de língua, enquanto conversam, dependendo do tema e do interlocutor. Ao mudarem do crioulo para o português, verifica-se também uma ligeira mudança de personalidade. Um cabo-verdiano, ao falar português, torna-se um tudo nada mais formal. Não por acaso, a esmagadora maioria da riquíssima música cabo-verdiana usa o crioulo, ao passo que a língua portuguesa reina quase isolada na literatura. Das passagens a seguir retiradas do texto, aquela cujo conteúdo é apropriado para exemplificar a definição de língua como forma, né, como lugar de interação é. Então, vamos marcar aqui a opção que nos traz um trecho, que exemplifica a definição de língua como forma de interação. Opção A. A língua portuguesa é patrimônio imaterial. Não é incêndio capaz de a devorar, a não ser o da ignorância. Falso, pessoal. Aqui com esse trecho nós não temos aqui exemplificada a língua como uma forma de interação, né? Ou seja, é por meio da língua que nós interagimos.
Aqui na A nós temos relacionado mais uma ideia de língua como um sistema, né? Um sistema abstrato, né? Que não pode ser destruído por um incêndio, né? Um sistema que existe, né? Na mente das pessoas, né? Na consciência das pessoas. Então, nesse exemplo aqui, nós não temos esse lugar de interação, na língua como forma de interação. Opção B. Conhecer as diferentes variantes do português, acredito, pode tornar-nos um pouco mais abertos ao outro. Exatamente essa, né, pessoal? A gente se torna mais aberto ao outro, ou seja, facilita-se aqui, pessoal, a própria interação, né? A comunicação entre um e outro, né? Quando a gente conhece as diferentes variantes do português e conhecer essas variantes do português é também conhecer aspectos culturais diferentes, né? Pela língua, a gente interage com o outro, conhece a cultura do outro, a gente fica mais aberto ao outro, né? Então a opção B está correta. Opção C, o pensamento xenófobo e racista que volta e meia aflora é em larga medida uma expressão da ignorância da história da língua que nos deu origem. Também não faz referência a essa língua como lugar de interação. Se nós criamos as línguas também nos criam. Também não diz respeito a esse lugar de interação. E a opção E, em Cabo Verde, o bilinguismo é uma situação vulgar. Também não. Então, a opção correta da 22ª questão é a opção B de bola.